Olá pessoal, vídeo 4 aqui, vamos falar brevemente sobre mediana. Antes de falar sobre a mediana em si, vamos imaginar o seguinte cenário. Imaginem que vocês possuem um sensor ultrassônico, tá? Que é capaz de medir a distância dele até as coisas. Como é que ele funciona? Esse é o sensor e essa aqui é uma parede. A gente quer medir a distância do sensor até a parede. Ele vai emitir uma onda sonora, tá? Essa onda sonora vai bater na parede e vai voltar. E bom, o sensor consegue medir o tempo que a onda demorou até voltar até ele. E com base na velocidade do som, uma conta simples, ele consegue calcular a distância dele até o objeto que a onda bateu. Correto? Sim. Só que os sensores não são perfeitos, eles vão variar os valores a cada leitura, provavelmente. Um pouco, mas vão. Então, imagine o seguinte, que a gente, ao invés de fazer a leitura somente uma vez, a gente fez a leitura 5 vezes. E deu 110, 111, 108, 112, 110. Como estimar a verdadeira distância? Detalhe, a gente nunca vai conseguir estimar realmente a verdadeira distância, a gente consegue só aproximar, mas isso aí é óbvio. A gente pode, pessoal, simplesmente calcular a média entre esses valores. Então, a gente calcula a média entre esses 5 valores e diz que a distância provavelmente vai ser algo muito próximo a isso aqui. Tudo bem? Bem, esse raciocínio não está errado, tá? Corretíssimo. Porém, tem um problema, que é o seguinte. Imagine que o sensor dá algum erro, que é bem comum, principalmente se forem esses sensores aqui que a gente trabalha com robótica educacional e Arduino. São esses sensores aqui, são bem baratinhos, porém eles podem dar um erro uma hora ou outra. Como que a gente faz para conseguir corrigir? Tá? Então, imagine esses valores aqui, 110, 111, 108, 112, ok? Todos bem próximos até aqui, mas do nada, pum, 300 centímetros. E depois 110 de novo. O que vai acontecer com a média desses valores? Podem calcular, a média vai subir muito. Antes estava 110,5, agora ficou 141,8. Ou seja, bem distante do verdadeiro valor que a gente está procurando, que é algo próximo de 110. Tudo bem? Da mesma forma que ocorrem erros para cima, também podem ocorrer erros para baixo. Então, por exemplo, o zero é um inimigo muito especial para esses sensorizinhos, eles dão muito zero, tá? Como é que a gente faz para se livrar desses zeros? Só um exemplo, existem outras maneiras de lidar com esse problema, tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu pensei. Podem ver que com o zero aqui, ele faz a média cair para 91 centímetros, tá? Ou seja, algo bem longe do 110 que a gente estava procurando. E, bom, como que podemos fazer para calcular um valor médio? A ideia é definir uma nova medida, que a gente vai chamar de mediana, que é algo que vai tentar capturar o valor médio, porém sem se importar com os valores atípicos, que são os valores que ou são muito distantes para cima em relação aos valores comuns, ou são muito distantes para baixo em relação aos valores comuns, ou seja, muito para baixo em relação à média. Qual que é a ideia? A ideia é pegar todos os valores e colocar eles no que a gente chama de enroll. É basicamente ordenar os valores, tá? Então, os valores aqui já estão todos ordenados. A gente pode ver que a gente tem dois outliers aqui. São dois valores atípicos, certo? Que certamente influenciariam na leitura. E ao invés de calcular a média deles, uma vez que eles estão em ordem, a gente vai procurar qual é o elemento central. Então, qual desses elementos aqui está bem no meio? No caso, é o 110 centímetros. Vejam que ele é exatamente aquele elemento que está no meio. A gente tem 3 abaixo dele, 3 leituras abaixo dele e 3 acima dele. E vocês podem ver que, por exemplo, vocês podem adicionar outro valor aqui, por exemplo, um valor atípico muito absurdo, tipo, sei lá, 900 centímetros. Algo que realmente puxaria a média muito para cima. Ficaria tipo, inviável utilizar a média nesse caso. Porém, o que iria acontecer com a mediana? A mediana simplesmente iria subir, vamos botar 900 e, sei lá, 1000. Valores muito atípicos. O que iria acontecer com a mediana? A mediana simplesmente iria subir um pouco, uma casa para a direita, tá? Porque agora é o 111 que está no meio dos dados. Então é um valor que ainda está muito perto do que a gente procura. Então nesse caso a mediana é bem legal para esse tipo de situação.
Tá, mas você pode pensar, ok, e quando não tem um valor central definido? Por exemplo, quando a gente tem um valor par de observações, um valor par de dados, como que a gente calcula a mediana? A mediana, no caso, estaria bem aqui no meio, né? Observem, tem 3 para baixo e 3 para cima. A gente vai escolher o 110 ou o 111? Nenhum dos dois. A gente vai calcular aqui simplesmente a média desses dois valores. Então, a média, que é o valor médio entre 110 e 111, é 110,5 centímetros. Ok? Como calcular o valor da mediana? O valor não, a posição da mediana. É simplesmente o número de elementos mais 1 sobre 2. Tá? Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para calcular a posição é simplesmente 7 mais 1 sobre 2. Ou seja, é o elemento número 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, é exatamente esse aqui. Já aqui é a mesma coisa. N mais 1 sobre 2 fica 6 mais 1, 7 sobre 2, 3,5. Poxa, aí você vai pensar, que elemento é o 3,5? É a média entre o elemento 3 e o elemento 4. Tudo bem? Então, quando der 0,5, a gente faz isso. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.